Meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um espaço de conversas de futsal, aqui no site e no Facebook do futsal do Portimonense Sporting Clube. Hoje é dia de recebermos um grande senhor no futsal do Portimonense, um grande senhor na vida, um grande senhor na enfermagem, um verdadeiro símbolo deste Portimonense, um verdadeiro exemplo, uma verdadeira referência para todos nós. Ele chama-se André Rochato e é com muito prazer que vamos receber hoje, de facto, um grande jogador e, acima disso, um grande homem. Será, sem dúvida, uma grande entrevista esta, na linha de todas aquelas que temos feito ao longo deste mais ou menos mês e meio, desde o Mister Pedro Moreira, passando pelo Presidente Fernando Rocha e por todos os jogadores que assinaram para a época 2020-2021, rumo a um Portimonense muito forte, ainda mais forte do que aquele que se exibiu em 2019-2020. Hoje, sem dúvida, grande entrevista com esse grande senhor, André Rochato. Vou agora chamar outro grande senhor que me acompanha desde o início, Nilton Nunes. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui para conversarmos sobre futsal. Hoje, recebendo um jogador que teve uma temporada fantástica dentro do futsal do Portimonense, com certeza com muitas histórias para contar, até porque, Luiz, provavelmente de todos os jogadores do plantel, é o que mais trabalhou nesta altura, não é? Até porque o futsal parou, mas a vida seguiu, a enfermagem seguiu, e hoje a gente tem o prazer de poder conversar. Creio que seja talvez o último jogador dos que já faziam parte do plantel que nós estamos a ouvir, não é, Luiz? Acho que é o último que faltava. Então, seja bem-vindo, que apareça aí nosso amigo André Rochato. Tudo bem, André? É um prazer ter você aqui hoje conosco para conversar um pouco das coisas do futsal. Como a gente dizia, você está até diferente, já está aí de barba, está aí com o visual 2021. Bem-vindo, Rochato. Boa noite, Luís. Boa noite, Nilton. E boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir também. Antes de mais, dar-vos os parabéns por estas conversas do futsal. É sempre gratificante estar aqui com vocês, a falar com vocês. Um prazer é nosso ter você aqui, todos os outros jogadores que passaram por aqui. Eu acho que é tão salutar a gente poder falar daquilo que gosta, não é? O futsal, e ainda mais contar das experiências, das histórias. E exatamente neste momento de pandemia, eu tenho dito isso sempre aqui, que as lives surgiram, que elas se intensificaram e surgiu como um canal para informação. E você imagine que as histórias que os jogadores contaram aqui, não havia outra forma das pessoas saberem como souberam, ouvir a descontração, os mais tímidos, os mais extrovertidos, os que têm mais história para contar, os que não têm. Mas, enfim, conhecemos um pouco mais de todos os jogadores. Para mim, profissionalmente, foi extremamente interessante esse tempo. Está sendo e ainda será. Por isso, André Alexandre Rochato Manuel, seja bem-vindo a esta live de conversas sobre futsal. E deixa eu começar te fazendo uma pergunta, porque o André Rochato, com 29 anos, começou aí no futsal em 99, sempre no Algarve e já passou por várias equipas, né? Começou no Portimonense, foi para o Lagoa, Estombarense, Silves, Lagoa, Montes Alvorense, Portimão, ou seja, o André Rochato é um autêntico embaixador do Algarve Futsal, é isso? É verdade, sim, senhor. Falta referir que nas escolinhas ou Benjamins, comecei na Jejupse, é verdade. Era muito miúdo. Também Jejupse? Sim, era muito miúdo. E depois fui para os infantis no Portimonense. E fiz 3 anos, 4. E depois acabei por ir para a Lagoa. Fui muito feliz em todos os clubes, nessa altura. Fui crescendo como jogador. Fui fazendo a formação entre o Portimonense e o Lagoa e depois acabei no Silves também, a jogar, mas isso já como sénior. Ainda tive o mérito de vencer uma taça do Algarve, pelo Silves, é verdade, já foi há muito tempo. E isso foi o meu percurso do futebol de 11. Entretanto, comecei a estudar, também fui operado ao joelho, nessa altura tinha 18, 19 anos. E depois este projeto do futsal começou
digamos, nas maratonas. Eu, na altura, jogava futebol de 11 e no verão era maratonas e ali jogar o torneio da Arca. Mas era mais por prazer. Depois fui gostando do gosto, até que o Mister Pedro Moreira me convidou para iniciar o projeto nos Montes de Alvor. E depois foi aí que tudo começou. Foi ano após ano e temos progredindo bastante. E depois passou a ser o Portimonense e agora estamos na Primeira Liga. É verdade. André, antes de chegarmos naturalmente ao Portimonense e aos anos mais vindouros destas últimas épocas, eu gostava de te perguntar naquilo que foi a tua vida na formação, no futebol, entre os tombarenses, o Silves e o Lagoa, em que posição jogavas e que aprendizagens é que para ti foram mais importantes do ponto de vista desportivo e do ponto de vista atlético também nessa altura da tua vida? Eu sempre joguei a trinco. Era ali o médio defensivo. Era ali um boxe do boxe ali no meio campo. Sempre no Tombarense fazia trinco, fazia de médio e fazia de ponta de lança também. Ainda fiz alguns golos. No Lagoa, com o Mr. Kalu, que é um grande mister, meteu-me a jogar a trinco, com a mesma posição, e desde aí foi sempre essa a posição que eu tive, a trinco. André, você falou aí a respeito de algo que, assim, eu vou falar aqui, posso até dizer uma grande besteira, porque não é, na verdade, Diga. a minha experiência de viver aqui ainda nesta época, mas você falou das maratonas, e nem sei se essa pergunta deveria ser endereçada a você ou ao Pedro Moreira, porque me parece que naquela altura das maratonas era uma atividade que envolvia muita gente, e eu, por acaso, já reparei que muitos de vocês que hoje estão na equipa principal de futsal do Portimonense, inclusive o Pedro fala aqui, você é o jogador mais antigo, você praticamente nasceu junto com o Pedro e a bola dentro do futsal, não é, do Portimonense. Então, essas maratonas parece que elas foram um celeiro para grandes jogadores, para muitos jogadores surgirem. Faz falta essas maratonas hoje, que, ao meu ver, já não existem mais como existiam nessa época, e elas formaram e prepararam muitos jogadores. Fazem falta hoje essas maratonas que envolveria uma base, que envolveria o surgimento de outros jogadores, como vocês surgiram através delas? Sim, eu antes de conhecer o Pedro Moreira jogava maratonas com os meus amigos ali do Bairro Pontal. Pronto, era uma equipa, digamos, mais fraca em relação à do Mr. Pedro Moreira, que ele arranjava sempre os melhores, é verdade. É verdade. E pronto. É diferente jogar uma maratona, aquilo parece mais futebol de rua. Aquilo ou tens ou não tens. Aquilo é mesmo assim. Eu joguei várias maratonas e chega a uma altura também tens de ser muito forte, muita garra. Para mim foi muito importante jogar as maratonas e também os torneios de verão para ter um pouco de aprendizagem. Mas o que é certo é que as maratonas e o futebol de verão também, os torneios, é muito diferente. Eu comecei na Distrital, aí não se nota muito. Mas quando começas a jogar na segunda divisão nacional, aí começas a ver que não chega só às maratonas. É preciso muito tático, muito trabalho. E depois aí começas a ver que precisas mesmo de trabalhar para jogar nesse patamar. André, lembra-me uma coisa que já vários jogadores aqui da equipa falaram das maratonas, falaram obviamente das escolhas do Mister Pedro Moreira, que já na altura tinha olho para escolher os melhores jogadores através da churrasqueira das Cardosas. Já ouvimos falar muito da equipa dos Alvoreiros, mas fala-me como era o ambiente à volta das maratonas, não só entre os jogadores, mas também ao nível do público. Pronto, antes das maratonas havia ali o torneio de verão ali na Arca. Não sei se conhece, Luís. Está a par? Sim. Pronto, ali pronto, a minha equipa era o Pontalense, do Bar Pontal. E ali o nosso público era o nosso. O melhor público ali era o nosso, não havia dúvidas. E podem perguntar a quem quiserem, que ali quem mandava em termos de público era o Bar Pontal, é verdade. É verdade, sim, senhor. Nas maratonas, quando começavas a jogar ali os quartos de final, as meias finais, já era grande público. Ali havia muita tensão, porque todos queriam ganhar, ninguém queria perder.
depois já era as famílias, já eram os amigos, e juntava-se ali um clima de festa que ninguém queria perder, era dar tudo por tudo. Era um tempo interessante, não é? Você dizer isso, né? Que a tua equipa era a melhor de É que todas. estavam. São tempos bons, né? Agora, naquela altura, a base que vocês frequentavam, porque você, naquela altura, já fazia parte da base de alguma equipa, não já? Não já fazia? Ou nessa altura das maratonas? Não, Ou ainda nessa não? altura eu jogava. Nessa altura ainda jogava futebol de 11. Ah, tá certo, tá bem. Sim, Agora, eu sim. não sei se você hoje acompanha a formação da base, como é. Hoje, o Portimonense ele tem praticamente a formação em todas as fases que são necessárias ter, até mesmo para participação nos campeonatos que o Portimonense participa. Agora, você acompanha a base hoje? É muito diferente a formação, a atenção, o cuidado, as estratégias, a logística. É muito diferente a base hoje da base na sua altura que você frequentou? Pois isso é uma pergunta um pouco diferente, porque eu na altura jogava futebol de 11. Agora, pronto, está-me a perguntar em relação ao futsal, correto? A base do Futsal, futsal. exato. É. Pois. Eu, sinceramente, não tenho muito tempo na minha vida para acompanhar esse tipo de escalões, os infantis, iniciados, juvenis e júniores. Vou quando posso, por isso não lhe sei exatamente responder a essa pergunta, porque na minha altura eu jogava futebol de 11. Não sei assim grandes diferenças em relação a atualmente como é que é. André, Tá bem. olhando para a vida do Portimonense ao nível do futsal, e arrancando a partir da época de Montes de Alvor, tu és nesta altura o jogador mais antigo e aquele que nunca saiu do Portimonense e que teve sempre, todas as épocas, a vestir a camisola do Portimonense. Mas com algumas situações de lesões e de castigos ao longo destes anos, diríamos que mesmo nesta época, que foi uma época fantástica da tua parte, acabaste por ter uma lesão grave ao nível do ombro. Eu recuo à primeira sensação que deves ter tido de alguma frustração por não jogares, que foi nessa longínqua final do Distrital do Algarve, em que tu não pudeste alinhar no jogo decisivo. Como é que foi essa primeira sensação de ficar de fora numa verdadeira final? Oh, Luís, isso já foi há um tempinho, é verdade. Mas pronto, nunca é fácil ficar de fora, seja qualquer o jogo, e muito menos numa final, não é verdade? Nós aí estamos a jogar o apuramento de fase subida à segunda divisão nacional. A gente venceu lá em Vila Real e em casa acabamos por perder em penaltis, é verdade. Mas todos nós sabíamos que no terceiro jogo ia ser para nós, não havia como não ser. E o exemplo disso, acho que, se não me engano, acho que o jogo ficou 5-1 ou 4-1. Mas ficar de fora não é bom. Uma pessoa ferve muito cá fora, não é a mesma coisa. Eu estou habituado a estar lá dentro e isto não é para mim ficar cá fora. Legal, muito bom. Nós estamos acompanhando esta live onde o nosso amigo André Rochato vem contar suas experiências, sua história de futsal no Portimonense. E fora o Pedro, talvez seja quem tem a maior história no Portimonense, por já estar aí há tanto tempo nessa equipa, como bem disse aí agora o Luiz, não é um jogador que já está desde o início. Então, todos os que estão acompanhando aqui, eu vou sugerir a vocês, compartilhem esta live para que outras pessoas participem também, assistam também, venham ouvir as conversas aqui que nós ainda vamos ter pela frente, as perguntas que temos aí para o Rochato, que é um jogador diferenciado, não só pelo que faz dentro da quadra, mas também pelo que faz fora. E já que exatamente neste aspecto a gente está te chamando de diferenciado, Rochato, por causa do que você faz fora da quadra, hoje nós temos uma situação aqui um pouco interessante, bem especial, e a gente queria que você mandasse um abraço para uma pessoa. Há um miúdo que faz parte da base do Portimonense, é o David Grillo. David Grillo, ele teve uma situação constatada no coração há 8 meses atrás. Em função disso, ele teve que dar uma parada no futsal que ele desenvolvia,
na base do Portimonense, e hoje ele fez uma cirurgia, ele está, até onde nós sabemos, lá no Hospital de Faro. Eu acho que ele ainda está no hospital e ele está aqui, está acompanhando a gente de lá do hospital, está num processo lá de recuperação, mas hoje já, desde o dia, a página do Portimonense já mandou um abraço para ele, desejando a melhor recuperação, mais rápido possível, que ele se restabeleça para vir fazer aquilo que ele diz que mais gosta de fazer. Então, Rochato, a gente queria que você mandasse um abraço especial para o David, que está se recuperando aí desta cirurgia que ele fez hoje aí no coração. E é claro que, em meio à tua palavra, todos nós que gostamos do futebol, do futsal, e gostamos do ser humano, de jovens como este, envolvidos com o futsal, desejamos a ele a melhor e mais pronta recuperação possível, tá bom? Manda lá, André. Claro. Por acaso, David, não sei exatamente qual é que é mesmo a patologia em si, onde foste operado, não sei exatamente qual é que é o problema, mas o mais importante agora é recuperares, é estares bem, estares com a tua família, estares com os teus amigos, porque o futebol vem depois. Desejo-te as rápidas melhoras e que o mais importante é mesmo a saúde. Nós sabemos que ficar de fora disto é complicado, mas o mais importante é mesmo a nossa saúde. Nós temos e essa tem que ser sempre a nossa prioridade. Por isso, grande abraço, David, as melhoras, porta-te bem. Um grande abraço para o David Alexandre Grilo, ele que tem acompanhado a par e passo as nossas conversas de futsal. É emocionante saber que nesta altura estás aí de corpo e alma nesta batalha que vais vencer. É sem dúvida muito emocionante e conta connosco, conta com o máximo apoio. Nós estamos aqui também para ti, porque é este o serviço que fazemos com muito gosto, um serviço para as pessoas, com as pessoas, e neste caso em particular, David, grande abraço da nossa parte. Aliás, André, nesta entrevista é-me difícil seguir, digamos que, a estrutura que temos seguido nas outras lives, porque sem dúvida que no teu caso em particular, estes 3 meses foram diferentes de tudo aquilo que provavelmente já viveste na vida, uma verdadeira batalha, 90 dias seguidos, a enfrentares um problema grave, a cuidar das pessoas, numa altura de pandemia que não é só nacional, que é internacional, que é mesmo mundial. A primeira pergunta que te faço a este nível, e nós que estivemos juntos nessa altura em que tudo acabou por ser, enfim, mais do que visível que ia acontecer em Portugal, pergunto-te, desde o regresso da Póvoa de Varzim, como é que tem sido cada dia da tua vida? Luís, não sei se vocês sabem, é verdade. Quando eu regressei da Póvoa do Varzim, isso foi exatamente... Qual é que foi a data, Luís? Só para me recordar. Foi dia 16 de março. 16 de março, é verdade. Passado uma semana eu tive que sair de casa, como todos vocês sabem, a minha namorada está grávida. E nós vem desta situação fora do nosso país, em Itália, em Espanha, as coisas estavam... Existia muita gente a falecer durante os dias, cerca de 700, 800 por dia a falecer. E nós em Portugal, felizmente, nunca chegamos a esse ponto, é verdade. As coisas estiveram piores mais no norte e centro do país. Mas, como eu disse, eu tive que sair de casa porque é difícil. Imaginamos que tinha o vírus ao mesmo e possivelmente a minha namorada poderia apanhar o vírus, já podia lhe passar e isso depois isso ia ser muito complicado para todos nós. Então optamos, na altura, os dois, eu e a minha namorada Beatriz, optamos por eu sair de casa para prevenir esse tipo de situação. Sair de casa numa altura onde a minha namorada está grávida é algo que nunca ninguém quer fazer, é verdade. Foi numa altura onde supostamente e ainda é uma altura muito feliz da minha vida. Vou ser pai brevemente, é verdade. E também não foi nada fácil para ela. Para mim foi muito difícil, mas para ela também não foi nada fácil, porque estava sozinha, sempre sozinha. Uma pessoa muito sozinha também o psicológico acaba sempre por ir abaixo. Por isso,
Felizmente, há cerca de 3 semanas voltei para casa. O meu psicológico também foi começando a melhorar, é verdade, porque estar sempre sozinho também não é fácil. E agora as coisas estão mais calmas, é verdade, mas a gente não se pode esquecer que ainda começa a surgir casos, por exemplo, em Lisboa, se não me engano, há cerca de 2 dias foi cerca de 300 novos casos em Lisboa. E agora também, quando as pessoas começarem a esquecer-se, digamos, disto, já se nota também. Uma pessoa passa na rua, já se nota nos cafés, muitas pessoas a conviverem, a beberem cerveja. Mas eu não critico esse tipo de pessoas. Mas o que é certo é que nós não podemos esquecer disto tão rapidamente, porque isto ainda não passou. Isto ainda não passou e nós temos de estar ainda muito, muito atentos a esta situação, porque para mim isto ainda pode vir a agravar. É verdade. André, você teve uma formação na área de enfermagem, é uma formação universitária, não é isso? Como? A sua formação na enfermagem é uma formação universitária, é isso? Sim. É isso, né? Tá. Quando você talvez estava fazendo a sua faculdade, a estudar, você provavelmente estava ou nas bases, ou estava no início ali da carreira, no início do futsal na tua vida. Só que tudo foi se afunilando para se tornar muito mais sério, ou seja, tanto o teu trabalho na área de enfermagem, quanto a tua evolução no futsal. Como você lidar com isso hoje, em termos de tempo, em termos de prioridades, em termos de conciliar tudo? Porque hoje a gente percebe, o Portimonense é uma equipe que tem jogadores a tempo integral, a treinar de manhã, à tarde, atividades à noite, e é evidente que você não pode participar de tudo. Como você está conciliando isso, André? Amigo Nilton, isso é muito difícil, porque eu tenho que andar sempre a chatear os meus colegas por causa das trocas. Por exemplo, ao sábado, imaginamos que eu estou a fazer tarde ao sábado, vou ter que chatear um colega meu para trocar, para eu ir jogar futebol, e ele deixa de estar com a família para eu ir jogar futebol. Não é fácil estar a gerir isto tudo. As pessoas pensam, não sei o que, eles jogam futsal, está tudo bem, mas isto não é bem assim. Eu sacrifico-me bastante, é verdade, em prol da enfermagem, em prol do futsal, também porque gosto, porque dá muito prazer. E se não fosse também a minha estrutura, a minha família, principalmente os meus pais e o meu irmão, e a minha namorada, eu não aguentava isto, porque hoje em dia faço 1000 km quando jogamos fora, e depois chego cá, se for preciso, às 5 da manhã, e vou trabalhar às 8 da manhã. E são coisas que não dá para lidar, ou mesmo em casa, trabalho de manhã, saio às 4 e às 6 estou a jogar. Isto parece fácil, mas não é. André, sem dúvida, nós que nos acompanhamos há muitos anos, desde o início, tem sido de facto absolutamente heroico aquilo que tens conseguido, porque efetivamente ser enfermeiro e ser jogador de futsal a tempo inteiro, e ainda, obviamente, viveres esse amor que eu sei que é muito grande com a Bia e pela Bia, de facto, as 24 horas são curtas. André, como é que te organizas para, de alguma forma, conseguires ser tão grande em cada uma destas áreas? Às vezes quem fica mais prejudicado é mesmo a Bia, porque às vezes não a vejo, é verdade. É verdade, ela fica chateada, mas ela também compreende que, pronto, que eu gosto disto. Ela nunca me proibiu nada disto e sempre me apoiou em todas as fases da minha vida. Em relação às trocas, esqueci-me só de dizer, a gente estávamos na Taça de Portugal, é verdade. Eu precisava de 4 dias ou 5, e estava a dizer ao Luís, ao nosso diretor, que se eu vencesse o jogo, a meia-final, não podia jogar a final porque tinha que ir trabalhar. E ele dizia, não sei o que, não pode, não sei o que, isto aqui temos que fazer algo. O que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, o trabalho é trabalho, uma pessoa não pode inventar. Por isso aconteceu esta situação, infelizmente, dos jogos serem cancelados. O que me
ajudou, digamos assim, porque eu sabia que nós íamos chegar à final. Viesse o Braga, nós estávamos todos mentalizados que tinha que ser. Era ali. Tinha que ser. Por isso, foi isso mesmo. Luís, estavas-me a perguntar que eu esqueci-me já. Estava só para recapitular. Era um pouco como é que as tuas 24 horas, isto é, como é que consegues dividir enfermagem, BIA, futsal, no fundo a tua vida toda, nestas 24 horas que parecem curtas, não é? Pois era como eu estava a dizer, às vezes nem vejo a Bia. Isso é mesmo, ela fica para trás e ajuda-me bastante também. Foi como eu disse. Ela fica chateada, mas ela tem que compreender. Uma grande mulher para quem envia um grande beijinho. Um grande beijinho para a Bia. Conheço-a desde muito Beijinhos pequenina. para ti, amor. E sempre tive uma grande admiração por ela e, como sabes, fiquei muito feliz quando soube que ela era a tua namorada. Ora, André, você teve esse crescimento junto com a equipa do Portimonense, que, na minha forma de ver, foi meteórico, porque nós conhecemos clubes que já estão aí há tantos e tantos anos no futsal. O país é um país de muitos clubes de futsal, e o Portimonense, num curto espaço de tempo, se organizou, se preparou, teve uma boa estratégia, teve bons jogadores, tem um bom treinador, enfim, todos os ingredientes para, de repente, chegar onde chegou. A gente pode dizer que o Portimonense chegou no topo do que poderia chegar neste momento em termos de evolução, de crescimento e de potencialidade do futsal, Primeira Liga, Liga Placar. Você que foi aquele que chegou junto com o Pedro Moreira, você, como eu disse, você levou a bola ali junto com o Pedro Moreira para começar a equipa do Portimonense. Você conseguia perceber isso em 6 anos, né? 6 anos que vocês teriam essa evolução tão grande a ponto de chegar onde chegaram agora? Onde estão agora? sim, a gente no início, talvez não, é verdade, mas quando a gente subiu a primeira vez já à segunda divisão, a gente foi por 20 segundos que a gente não subiu, 20 ou 10 segundos que não subimos logo à primeira divisão logo nesse ano. E depois dos anos seguintes estivemos sempre na fase de subida. Houve 2 anos que morremos na praia mais cedo, é verdade, e os outros 3 morremos no fim. Este último ano que subimos, calhar foi o ano onde nós não estávamos à espera, é verdade, porque o Olho Marinho, a partir do momento que nos veio vencer aqui em nossa casa, tinha tudo para subir. Tinha tudo para subir. Tinha jogos em casa que empatou e depois tinha outro jogo fora que empatou. Ainda me lembro em Estoril, quando nós estávamos em Estoril, a gente estávamos a jogar e sabíamos que algo estava-se a passar, é verdade. Sabíamos que o São João estava a dar uma boa réplica de si. Sabia que estava a vencer por 6-2, se não me engano. E quando o nosso jogo terminou, estava 6-6 ou 6-5. Não me recordo já bem. Fomos todos ali junto aos nossos adeptos esperar pelo fim do jogo. E naquela altura a nossa cabeça estava a mil, porque nós sabíamos que se o Olho Marinho marca, já fomos. E estava tudo tão perto e sabíamos que, pelo exemplo dos outros anos, sabíamos que possivelmente poderíamos morrer na praia outra vez. Já era mais um ano. Felizmente o jogo acabou, o amigo Luís deu-nos a notícia e foi uma alegria aquilo. E depois não há palavras para descrever o que se passou a seguir. André, ligando a esse jogo, eu recordo assim muito rapidamente que vocês em 2015, 2016, não só bem no último segundo do jogo, que o jogo estava empatado e é no último segundo que o Vinhais marca o gol que vos afasta. Depois em 2016-17 aí sim morrem um pouco mais cedo, mas em 17-18 é o tal jogo em que vocês estão a ganhar em Ponte de Soro com o gol do João Duarte a 52 segundos do fim e depois sofrem um empate. Portanto, também poderiam ter subido de divisão nesse jogo e depois sim 18-19 a época da subida. Faço-te uma pergunta, o Pedro Moreira falou muito nesse jogo na sua entrevista de vocês estarem completamente emocionados durante a segunda parte, simultaneamente a jogar um jogo muito difícil frente ao Estoril e simultaneamente a saber que primeiro o São João, porque vocês ouviam os golos gritados pelos vossos adeptos, pelos nossos adeptos, ouviram o 3-2, o 4-2, o 5-2, o 6-2
mas ouviram depois o oposto, o 6-3, o 6-4, o 6-5, o 6-6. Recorda-me como é que foi viver as emoções dessa segunda parte absolutamente louca. Foi, como eu disse, Luís, a nossa segunda parte nós estávamos a jogar e já nem estávamos a jogar. Aquilo não me recordo exatamente o resultado na altura, mas nós tínhamos uma vantagem, digamos, confortável, porque no futsal nunca uma vantagem é muito confortável. Mas não estávamos a jogar, a nossa cabeça já estava noutra. Eu lembro-me que o João Paulo já estava a chorar dentro de campo, nós já estávamos todos a pensar que será que subimos, será que não subimos, o que é que se passa no outro jogo. E depois havia golos a nosso favor, havia festejos a nosso favor, e depois havia, como o Luís disse, havia a outra notícia que era o gol do Olho Marinho, e nós ficávamos sempre na dúvida. Depois, quando terminou o jogo, foi o que eu disse, ficamos todos ali à espera do mesmo, com o mesmo pensamento, todos. A minha cabeça estava a mil, eu não sei exatamente no que é que estava a pensar, nós só pensávamos que poderia vir um gol do Olho Marinho e era mais uma vez o mesmo sentimento dos anos anteriores. Por isso, naquela altura, quando terminou o jogo, foi uma alegria imensa poder subir o clube da minha terra, que foi o clube que eu comecei a jogar futsal, e hoje em dia estamos na primeira divisão. Se me perguntassem isso há 5 anos atrás, talvez diria que nunca jogava numa primeira divisão, porque a minha vida também sou enfermeiro, como vocês sabem. Se me perguntassem isso, eu diria claro que não. Nunca iria pensar em jogar contra o Sporting e contra o Benfica. O que é certo é que hoje em dia isso é uma realidade e o Portimonense Futsal esteve bem este ano, e espero que para o ano consigamos manter os mesmos objetivos. André, a gente conversar numa live como essa é tão bom para poder conhecer as pessoas, conhecer melhor o André, que eu imagino que todos estão conhecendo, como também conhecer os outros jogadores, e a gente fala da história, fala da vida. Você acabou de falar de um momento tão alegre, mas me permita levar para um momento que não é tão alegre assim, um momento que foi muito triste para todos nós que gostamos do futsal, que acompanhamos o futsal, e que você participou tão intensamente, aquele momento do falecimento do jogador Fábio no jogo contra o São João, lá em Montes de Alvor. E eu digo que você participou intensamente porque você foi uma das pessoas que foi prestar socorro a ele, até pela tua formação, teus conhecimentos. Aquela situação, de alguma maneira, mexeu com você, te abalou em termos da continuidade do futsal? Claro, em relação ao momento em si, é evidente que deve ter mexido, como abalou todos nós que ali estávamos, né? Mas, na sequência, aquela situação te trouxe algum trauma, alguma coisa assim que até hoje te marca? Amigo Nilton, isso é uma situação muito, muito complicada, porque o que se viveu ali naquele pavilhão, não há palavras para descrever a tristeza desse momento, é verdade. O trauma, o que nós estamos a pensar, o que eu pensava e que ainda hoje penso, nós, passado de 2 dias ou 3, estávamos a treinar nesse pavilhão, passado aquele momento todo, e nós só pensávamos que poderia acontecer a um de nós e que ninguém está a salvo disto, é verdade. A gente hoje em dia vê-se menos coisas, menos situações dessas, mas essas situações ainda aparecem, é verdade. Mesmo com os exames, mesmo com os testes todos, essas coisas ainda é muito, não é muito frequente, mas ainda surge no nosso dia a dia, no mundo do futebol. E não é só do futebol, também é noutro tipo de situações. Trauma em si, digamos que não fiquei, porque eu estou mais ou menos caselado, digamos assim, porque eu trabalho nessa área e foi mais fácil de digerir essa situação, mas esquecer nunca esqueci. Isso ainda hoje me lembro disso. Aliás, tenho aqui um quadro que o São João me ofereceu na altura, e todos os dias vejo o quadro e todos os dias me lembro disso, basicamente. André, esse momento, há 2 fatores que me marcaram muito. Pergunto-te, do ponto de vista emocional, como é que os viveste e como é que vives com eles hoje? Por um lado, a postura de todo o público e de todos os jogadores que estavam no Montes de Alvor. O público literalmente em silêncio, literalmente muita gente a rezar e com respeito brutal pelo que estava a acontecer, e da parte dos jogadores,
uma união impressionante durante aquele momento entre todos. E ao mesmo tempo, peço-te, através desta pergunta, este 2 em 1, de como é que viveste esse momento e de como é que olhaste para esse comportamento de toda a gente. E por outro lado, como é que foi depois sentir que havia ali uma espécie de ligação eterna àquele homem, Fábio Mendes, àquela mulher, Inês Labela Forte, e àqueles jogadores e àquele clube, essa união que quase se tornou mágica, não só nessa época, mas no que resultou a seguir. É mesmo algo que roça ali uma espécie de milagre, aquilo que nos uniu a partir dali. Como é que ainda hoje vives essa relação e esses momentos? Amigo Luís, eu não gosto de estar a reviver esse tipo de momentos, esse tipo de situação, porque parece que estou lá agora neste preciso momento. Recordo-me exatamente que os colegas estavam ao meu lado, do público em si não me recordo muito, recordo-me do Nuno, recordo-me que é enfermeiro, recordo-me do Carlos e também do meu irmão e da Silvia Pestana. Também recordo-me desses meus colegas, também foram heróis a tentarem salvar o nosso colega Fábio Mendes. Recordo-me também de ver miúdos a chorar em relação ao público e estava o silêncio, mas não dei assim por grande intenção, porque naquela altura nós estávamos focados naquilo. Aquilo era uma situação gravíssima, não dava para estar com atenção em tudo o que estava a passar ao nosso lado, porque, como eu disse, aquilo era uma situação muito grave. Em relação à Inês e ao pai, não sei exatamente o que é que eu posso dizer para melhorar esse tipo de situação. Apenas lhes mandar um abraço e um beijinho, e que o Fábio estará sempre presente nas nossas mentes, no nosso coração. E acredito que com a ajuda dele nós subimos de divisão, isso acredito. Com a estrelinha, isso acredito. Não só com a estrelinha, não é? Mas com a própria força que o São João fez para conseguir aquele resultado que conseguiu, que não é? Foi óbvio ali a questão realmente de uma ligação, não é, Luiz? Extremamente íntima, de empatia que foi gerada entre os dois clubes e acabou por proporcionar esse resultado que aconteceu, a própria subida do Portimonense. Né? Mas voltando a falar de coisas mais alegres, não é? Chato, me diga uma coisa. Na minha opinião, você é um bom pivô. Você, ou melhor, eu vou mudar a minha colocação. Você era um bom pivô. Você era um jogador que a gente via e dava gosto de ver. Eu estou falando do André Rochato da época passada, da época de segunda liga, dos 28 jogos, não é? 28 vitórias, 18 jogos, 18 vitórias, enfim, daquela altura. Mas o que aconteceu com esse André Rochato que chegou na primeira liga e transformou-se, de repente, numa das grandes revelações? André, na primeira liga você fez 20 jogos e 19 golos. Foi a sua melhor participação em todas as temporadas da história do teu futsal no Portimonense. Em outras temporadas que você jogava ligas que teoricamente são menos exigentes, são mais fracas, vamos dizer assim, mas parece que você já era um jogador que estava na primeira liga só esperando o Portimonense chegar, porque a tua forma de jogar, de entrar na quadra, não sei, você se transformou, André. O que aconteceu para que, de repente, o André, que a gente hoje, nos últimos tempos, vimos nas quadras representando o Portimonense, fosse esse gigante, como eu tenho visto as pessoas escreverem aqui, máquina, a tua forma de ser reconhecido pelos adeptos do Portimonense é essa. O que aconteceu? Diz aí pra gente. Não sei exatamente dizer o que é que se passou, é verdade. Não sei exatamente dizer. Eu acho que o principal é nós acreditarmos em nós mesmos e termos pessoas à nossa volta que nos apoiem, é verdade. Sei que existiam muitas pessoas quando eu renovei que não me apoiavam e pensavam, olha, o que é que ele vai lá fazer? É só porque é da terra, é só porque sim. O que é certo é que acabei por dar uma chapada de luva branca a esse tipo de pessoas, fruto das pessoas que me apoiaram, é verdade. Volto a mencionar a minha família, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe e a minha namorada. Essas 4 pessoas foram muito importantes na minha caminhada
Fora isso, o fruto dos meus colegas, é verdade. Todos estávamos a trabalhar para o mesmo. O início não foi assim tão fácil, é verdade. Nós estávamos sempre... A gente tivemos 6 derrotas em 6 jogos. Não é fácil estar a trabalhar sobre derrotas. Depois começamos a acertar, a praticar um bom futsal e entre todos, estas boas exibições minhas é fruto também do trabalho da equipa. Os golos, ficava muito, muito contente, claro, por marcar golos. Os meus colegas lá no meu trabalho até gozavam comigo, não sei, és um enfermeiro, és um goleador, o que é que se passa contigo? Deixa a enfermagem, deixa a enfermagem. Começavam para lá eles a gozar comigo, é verdade. Mas felizmente este ano correu bem. E tenho pena que tivesse terminado por aqui, porque ainda dava mais alguns golinhos, é verdade. André, de facto, a época 2019-2020 é absolutamente espetacular. Eu tinha aqui vários jogos para te recordar. Vamos fazer uma espécie de viagem no tempo, recuando a partir de março, porque o último jogo é um jogo em que tu consegues uma espécie de... Não é 2-1, é mesmo 3-1, porque não só fazes 3 golos num jogo espetacular, como consegues celebrar um dos golos que é absolutamente decisivo, a lavar as mãos e os braços à frente da câmara. Portanto, é preciso muito sangue frio para conseguires uma coisa daquelas, e ao mesmo tempo, porque claramente te apresentas ao país como o jogador enfermeiro e uma espécie de goleador que é enfermeiro também. Como é que foi viver esse jogo dentro da quadra e como é que percebeste que podia ser o teu amanhã depois daquele gesto e depois da reação nacional que houve, com vários órgãos de comunicação social também, a perceber que tu existias e a dar-te o valor que tu merecias receber? Sim, nós antes do jogo sabíamos já que a situação estava a piorar, porque, pronto, até eu como enfermeiro também tenho certas informações, não posso estar aqui a mencionar, mas nós sabíamos que a situação estava a começar a piorar. Um exemplo disso era o jogo à porta fechada e sabíamos nós que mesmo que vencêssemos não havia jogo no próximo dia. Logo aí veríamos que a situação estaria a piorar. Durante o jogo foi um bom jogo, a gente não entrou muito bem no jogo. Começamos a perder 1-0, mas depois igualamos a partida e tivemos várias oportunidades para fazer o gol logo na primeira parte. A segunda parte começou... Lembro-me do Deivão virar-se para mim e dizer bora miúdo, precisamos de ti, é hoje, e não sei o quê. Lembro-me disso e pronto, o que é certo, não sei se foi por causa disso, é verdade. Mas felizmente fiz 3 golos. Eu no primeiro gol já tinha pensado em fazer isso, porque acharia que era importante sensibilizar as pessoas para esse tipo de atitude, para a prevenção. Não fiz no primeiro, não fiz no segundo, mas o terceiro teve que ser. Tive que fazer aquilo e pronto, teve que ser. Já estava a pensar nisso e saiu-me. Teve que ser. A questão é que você estava fazendo tanto gols naquele jogo que tinha que inventar para comemorar, não é? Então, já que foi... Olha, você estava a falar aí e eu estava aqui a dar risada, né? Porque o Filipinho escreveu aqui o seguinte, né? Que você sabe que você fez 20 golos, mas ele disse que 15 foram assistências dele. Para você não esquecer que o teu sucesso passa pelos pés do Filipinho, né? É verdade, sim senhor, é verdade. O Filipinho este ano ofereceu muitos golos, é verdade. Mas eu também lhe ofereci. É verdade. Também lhe ofereci alguns. André, onde você vê a mão do Pedro Moreira em toda essa evolução tua, em termos de perceber um Roshato em uma nova posição, perceber uma evolução, perceber alguma característica que poderia ser explorada mais no Roshato, em perceber alguma dica que ele pode ter te dado para esta tua evolução? Você consegue ver a mão do treinador nesse seu momento diferenciado dentro do Portimonense? Sim, claro que sim. O Mr. Pedro Moreira foi uma das pessoas mais importantes na minha evolução. É verdade, mas a ajuda dos meus colegas também.
O Mister disse-me várias vezes para eu ter atenção taticamente e a defender, porque isto é a primeira divisão e qualquer deslize já foi, porque eles não falham. Lembro-me perfeitamente que o Modric logo no início, eu mal entrei, ele levou logo uma bola nas costas e o Mister olhou para mim e disse logo, eu avisei e realmente tive que melhorar esse tipo de aspectos. E também tive a sorte de começar a fazer golos, é verdade, o que me deu mais confiança, o que fez com que o André Rochato soltasse, digamos assim, e que apresentasse um bom nível durante o resto da temporada. Golos e mais golos nesta época. Há pouco o Filipinho falava de que foi responsável por várias assistências. Eu vou aqui pedir-te aqui um avivar da tua memória. Há 4 golos que eu tenho um carinho particular nesta época, que eu acho que são golos incríveis e mostram que tu já eras também um matador de primeira divisão. Esse golo frente ao Elétrico, em que a equipa, depois de virar de 0-1 para 3-1, a jogar de 5-4 defensivo, sofre 2 golos e o Elétrico chega a 3-3 e logo a seguir o Filipinho arranca uma jogada individual incrível e mete a bolinha ao segundo poste para fazeres o 4-3, ok? Recorda-te desse golo. O golo em Belém, em que faltavam 4 segundos para acabar a primeira parte, e bora lá, Filipinho, Pedro Senra, Caio Ruiz, e tu marcas o golo em cima do gongo do final da primeira parte. O golo frente ao Viseu, em que depois da equipa estar a ganhar 5-2, o Viseu vira para 5-5 perto do fim, e depois o Nuno Miranda finta a equipa do Viseu toda e tu fazes o 6-5 a 1 minuto do fim. É outro golo de facto incrível. E naturalmente os golos frente ao Sporting, com um particular destaque para o golo em que, com a marcação cerrada do Érico Mendonça, tu consegues proteger a bola, rodar, aguentar a carga, rematar e recargar para golo. Faz-me lá o filme desses 4 golos. Bem, o primeiro foi o do Elétrico, foi um grande trabalho do Filipinho. É por acaso, quando olhei para o Filipinho, sabia que ele ia tentar ir para cima de 1 para 1. Então eu fiquei logo à espera, porque ele 1 para 1 é muito forte, o Filipinho de 1 para 1 é muito forte, e viu-se, ele meteu a bola por um lado e foi pescá-la por outro. E eu já estava à espera, porque sabia que ele à partida iria passar. Já temos que acreditar nos nossos colegas. E quando é por mim estava feito o 4-3 e o grande trabalho do Filipinho, e esse golo é para ele, claro. O do Viseu é mais um trabalho do Nuno Miranda, do Mirandinha, que, como o Luís disse, partiu a equipa toda e foi mais um que eu estava lá e felizmente consegui fazer o golo. Também um grande abraço para o Nuno Miranda. Nesse jogo, para mim, foi o melhor jogo que ele teve à frente do Portimonense. Em relação ao Sporting, pois, não é todos os dias que se faz 2 golos ao Sporting, não é verdade? Nessa altura estávamos a perder 2-1, acho eu, mas acho que não era o Érico Mendonça, acho que era o Tainan que estava-me a marcar. Era. Agora estava, acho eu, não tenho a certeza. Mas felizmente consegui rodar bem, rodei com o corpo, fisicamente também sou forte. Não entrou à primeira, consegui fazer à segunda e foi uma emoção grande, porque pronto, fiz golo ao campeão europeu, além de ter ajudado também a equipa. Qual é que era o outro golo, Luís? Belém. 4 segundos para o final da primeira parte. Belém. Isso é prova que o futsal só termina no fim. Isso faltava poucos segundos, a bola entrou em mim, eu dei para o Pé de Serra, o Pé de Serra rapidamente mete no Caio, o Caio faz um cruzamento fenomenal e é oportuno. Acabei por fazer o gol que nos dava vantagem nessa altura. André, qual que é a sensação? Não sei se eu poderia usar essa palavra, mas eu vou usar essa palavra porque você é uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Como disse alguém aqui para o Bruno essa semana, né, para o guarda-redes Bruno, manter a cabeça no sítio. Você é uma pessoa de cabeça no sítio, certo, né? Assim, entrevistas no canal 11, entrevistas em jornais, aparecendo aí nos jornais, o nome sempre lembrado nas listas
do melhor jogador da jornada. Ou seja, como você está lidando com o sucesso, vamos dizer assim? Porque, assim, há momentos que as coisas são pesadas, né? Há momentos que é bronca, é dura, as coisas parecem que não deu certo, mas, pô, é tão bom desfrutar desse momento que você ouve as pessoas reconhecendo o teu valor, reconhecendo o que você está a fazer, vendo, né? E você passa hoje uma imagem de uma pessoa muito descontraída, uma pessoa muito leve, uma pessoa que joga futsal com prazer, com alegria, não é? Esse teu jeito de ser, assim, um jogador tão querido dos adeptos também, não é? Qual é o segredo desse sucesso aí? E é bom desfrutar dele, André? Não, isso é muito bom. Por exemplo, é o trabalho de 8 horas, é verdade. Quando chega à parte do futsal, dá-me um enorme prazer. Eu gosto imenso de jogar futsal e naquele momento em si, eu não penso em mais nada. Não penso no que trabalhei, não penso nos casos que tive no hospital, não penso em mais nada. E é isto que nós devemos aproveitar. Ter momentos para nós que nos façam esquecer o trabalho e que nos deem prazer e que sejam também importantes para a nossa saúde. No meu caso é o exercício físico, claro. Em relação às entrevistas, pois já, isso é bom, é verdade, é bom, mas uma pessoa também trabalhou para isso, é verdade. Este ano correu-me mesmo bem, a nível pessoal e também profissional. Por falar isso, amanhã vou dar mais uma no Canal 11, sim, já que estavam a Tá vendo? perguntar isso. É uma máquina, Luiz, Sim, uma máquina. por acaso amanhã vou dar mais uma e não sei exatamente qual é que é o segredo. O segredo acho que é fruto do nosso trabalho e nós aplicarmos a 100% em tudo o que nós fazemos, digamos assim. André, esta época, eu pergunto-te se este aspecto fez a diferença. Nas épocas anteriores, tu acabaste por ter, em fases decisivas da pré-época, algumas lesões que te complicaram muito a vida do ponto de vista físico. E já sabemos que tu estares bem do ponto de vista físico depois é essencial para o sucesso do resto, não é? O facto de este ano começares a pré-época completamente bem do ponto de vista físico, aliado ao número de treinos que vocês fizeram, foi ou não decisivo para a época que fizeste? Foi muito decisivo, porque a pré-época é a mesma pré-época, é a época onde tu fisicamente começas a ganhar a forma. E nos anos anteriores eu não tive essa possibilidade. Quando eu chegava aos treinos, notava-se logo a diferença de ritmo para mim e para os meus colegas, como é normal. Uma pessoa que entra a meio nunca vai ter o mesmo ritmo do que a pessoa que começa de início. Por isso, penso que é muito importante a pré-época para um jogador. É óbvio, imaginamos que estava lesionado. O Mister não vai fazer uma pré-época especial para mim. Fazemos uns exercícios já para eu ter mais cardio e para isso tudo, mas a pré-época é muito importante, porque estamos todos, são vários treinos, sempre focados no mesmo, e isso é muito importante para o resto da época, para manter os índices físicos sempre altos, o que nos vai ajudar muito. André, aqui o Jorge Miguel Andrade Águas, ele diz que você tem um enorme coração, enorme coração. E o Leandro Guerreiro, ele diz que você é o CR7 da enfermagem. Olha, eu podia ter dito que é o CR7 do futsal, né? Era melhor. Era melhor. Mas também é bom. Mas não fica mal, não fica mal. Não, mas se você fosse o CR7 do futsal, você seria o Ricardinho, mas não é. É o André Rochato, né? Que está conquistando o seu espaço. E parabéns agora. Você disse que vai dar uma entrevista para o Canal 11 amanhã. André, eu não sei se a questão é essa, se a gente precisa consultar a sua agenda. Qualquer dia desses, você dá uma entrevista para sua informação, pode ser? Se você tiver espaço aí na sua agenda. Pode, fica prometido. Olha, não, tem só mais esta, A partir daí, quando quiser, estou disponível. Tá bem. Luiz, 22h59, Luiz. Pois é, pá, incrível. O tempo voa, passou ainda rápido. mais com um papo legal, assim, como o Rochato, que tem tanta história. Posso entrar aqui, na pressão alta aqui? Bora lá. Pressão? Olha, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas, simples, e todas essas perguntas elas vão estar envolvidas em 2 peças do seu vestuário. Tá certo? Todas. As peças são bata. Você usa bata?
Às vezes, Usa? sim. Às vezes? Tá. Quando Sim. está na enfermagem, em geral, você usa bata, não é isso? Tá. Sim. E quando Sim. você está no futsal, você usa camisola, certo? É isso, não é? Certo. Então vamos lá. O que você mais gosta de usar? Bata ou camisola? Camisola, camisola. É, as respostas curtas, viu? Mas é isso também. Camisola. Camisola. Tá. O que te dá mais prazer? O bom resultado na bata ou o bom resultado na camisola? Um bom resultado na bata. Que salva vidas, né? A saúde é o mais importante, não há como inverter as coisas. O que já te deu mais tristeza? A bata ou a camisola? A bata. O que conforta a tua família? Te ver usar a bata ou te ver usar a camisola? As duas coisas, por motivos diferentes. Mas a bata. Responde a bata. O que exige maior preparo? A bata ou a camisola? A bata. Você já sabe se vai ter. Aqui não tem bata e camisola. Você já sabe se a Beatriz está aí aguardando um menino ou uma menina? Menina, menina. É uma menina? Já tem o nome dela? Matilde. Matilde é o nome da minha gata, que sempre aparece aqui. Da sua gata. A minha gata chama Matilde. Olha isso, Inclusive, amor. ela está sentada aqui. Ela está sentada aqui na minha frente, olhando para mim, A gata porque eu dei chama-se uma bronca Matilde. nela hoje, para ela não aparecer aqui. A bata não. A Matilde, você prefere que use uma bata ou uma camisola? Isso já não sei. Isso não lhe posso responder. Eu prefiro é que ela seja feliz e que ela escolha por si. Quando você acorda de manhã, o que te vem primeiro à cabeça? A bata ou a camisola? Se for às 7 da manhã, é a bata. Como sempre, né? Tá bem. Sempre, sempre. Vai lá, Luiz. Obrigado, André. Vai lá, Nada, Luiz. nada. André, vamos então à pressão alta deste lado. Ao longo destes últimos meses, diz-me uma experiência que tenhas vivido no hospital que tenha sido particularmente marcante. Recordo-me de uma, mas eu não gosto muito de falar sobre isso, Luís. Desses Ok, momentos, também porque vou estar a mexer. Não, comigo até não me importo muito, mas com famílias, com familiares, ok, ok, e não vou estar a falar ok. disso. Então vou mudar a agulha. Na Póvoa de Varzim, no hotel da Póvoa de Varzim, quando saíste para o jogo do Elétrico, pressão alta, tinhas a convicção que iam ganhar ou a convicção que não iam ganhar? Que íamos ganhar. E, Era para o, aí 80-20. e em relação ao Sporting de Braga, se fosses apostar, apostavas Braga ou Portimonense naquela altura? Portimonense. Aí já era um jogo de 50-50, mas apostava no Portimonense. Sendo tu um homem da saúde e um homem do futsal, se te perguntassem na altura uma decisão sobre o sim ou não da competição, de continuar ou não, qual é que seria a tua decisão? Sim ou não? Naquela altura ou agora? Naquela altura. Não. E por outro lado, sabendo que ainda faltavam vários meses para o final da época, quando recebeste a notícia de que a época acabava mesmo, aceitaste-a com naturalidade ou com a sensação de que se poderia ter esperado um pouco mais? Na altura acabei por aceitar, porque eles acabaram por falar que todas as ligas estavam suspensas, todas as divisões. O que é certo é que soube há pouco tempo que iam jogar o acesso de subida à primeira divisão, se não me engano, acho que vão mesmo jogar. Isso deixa-me a pensar, porque é que eles jogam e nós não? Qual é que é o motivo? Qual é que é o motivo que eles têm? Ao menos deixam-nos jogar a Taça de Portugal, que não faz, é só 2 jogos. Por isso fico um pouco a questionar sobre esse facto.
porque se é para um, também tem que ser para os outros. Tem que haver igualdade de critério. Finalmente, e esta sei que é um pouco difícil para quem te chefia na enfermagem ou para quem te acompanha na enfermagem, se eles pudessem escolher, achas que escolheriam que tu continuasses a ser enfermeiro e jogador de futsal ou apenas enfermeiro? Não, acho que eles gostam que eu também jogo futebol. Acho que sim. Acho que sim. Bora lá, Nilton. Rapidinho aqui. Vamos pensar em sonho e em futuro. Você é um homem do Algarve, você tem o coração no Algarve, você tem a família no Algarve, você tem o hospital no Algarve, mas os sonhos do futsal do André Rochato se limitam ao Algarve? Essa resposta é um pouco complicada para mim, porque eu sou enfermeiro. Eu tenho a minha vida estabilizada cá em Portimão. E agora, daqui a 2 meses, vou ser pai. Por isso, a resposta neste momento é sim. O que você espera dessa experiência de ser pai? Não sei muito bem o que é que vou encontrar. O que os meus colegas me dizem é que para eu aproveitar agora é quando ela não nasce. É o que os meus colegas me dizem. É só isso. Tá bom. Vai lá, Luiz. Vai lá. André, para ti a Bia É uma grande mulher e vai ser uma excelente mãe, com certeza. quando recebeste essa maravilhosa notícia de que ias ser pai, qual foi a tua reação ou o teu sentimento? A reação foi, não estou a ver bem. Nós já estávamos a tentar desde agosto. Eu recebi a notícia em dezembro, não foi, amor? Em dezembro. Foi em dezembro e fiquei extremamente contente. E depois começamos a dizer quem é que vamos contar primeiro e quando é que vamos contar e que não podíamos contar. Isso foi numa altura onde era Natal, foi dia 19 de dezembro, se não me engano, que nós sabemos que iríamos ser papás. E depois juntou-se ali o Natal e a passagem de ano. A Beatriz dizia sempre que estava com uma gastroenterite, que não podia beber, estava antibiótico, estava não sei o quê. Que era para tentar esconder as coisas, porque aquela altura é uma altura de festa. Normalmente as pessoas é comer e beber, não é verdade? E o meu irmão começou logo a achar estranho. Não sei, então, não bebes, então, mas o que é que se passa contigo? E depois, nessa noite, ainda fui à Rocha, ainda fui beber um copinho à Rocha, na noite de 31/1, e ela ficou em casa. E o meu irmão, mas o que é que se passa contigo? Tu não estás bem? Sério. Já não deu para esconder, não é? Não era fácil esconder na altura. Não era fácil esconder. Olha, André, as últimas perguntas vou-te lançar sobre os teus colegas de equipa e vou dividi-los aqui em 4 grupos. Primeiro grupo dos pais. Divanei, Paulinho Rocha, Paulinho Martins e Deivão. Uma frasezinha para eles. Que estamos cá para o ano e que nos ajudem, nós, portimenses, como ajudaram este ano e que daqui a pouco tempo a gente se veja. E um grande abraço para eles. Uma palavra agora para os homens... Peraí. Diz. E que o Devon não beba muita cerveja agora. É difícil. Hein? O Devon. Uma palavra agora ou uma frase para os homens da terra, neste caso tu próprio e Filipinho e Pedro Senra. Juntos fizeram 50 golos. Uma frase para vocês os três. Este trio não vem de agora, é verdade. Este trio é um trio muito forte. Isto, venha quem vier, este trio está sempre pronto para a guerra. Por isso, estamos juntos, os três. Não há muito a dizer. Uma frase agora para os dois malabaristas, os dois jovens, os dois criativos, os verdadeiros espalha-brasas, Caio Ruiz e Nuno Miranda.
O Caio e o Miranda, 1 para 1, são coisas muito complicadas. O Caio vive logo no treino. Não tem muita hipótese. Tem que ser, tem que ser. E o Miranda também. O Miranda é igual. Então eles começam com aqueles truques. Uma pessoa tem que se defender. E um grande abraço para eles e que para o ano estamos juntos outra vez. Finalmente, André não está cá ainda, chama-se Guta. Eu sou um verdadeiro admirador do Guta desde os tempos do Tires e do Sassueiros. Era sempre um autêntico muro à frente da equipa. Como é que vai ser, neste caso, finalmente teres o Guta deste lado? Porque do outro lado era uma trabalheira a marcar-lhe golos. É verdade, sim senhor. Lembro-me dos jogos, ele era sempre o melhor em jogo. Lembro-me desses jogos, ele era sempre o melhor em jogo, é verdade. O que eu espero que ele faça, como eu também espero que faça, como todos os meus colegas esperamos que faça, é ajudar a equipa no que puder e dar-lhe as boas-vindas, que nos venha a ajudar. Só isso. Muito bem, Rochato, finaliza aqui esta conversa de futsal com um grande senhor, um grande jogador, André Rochato. Finaliza também conversas de futsal neste formato de 2 entrevistas por semana. A partir da próxima semana vamos avançar apenas com uma conversa de futsal semanal que vai realizar-se à quinta-feira às 22 horas e o senhor que se segue é mesmo o guarda-redes Guta, primeiro reforço do Portimonense para 2020-2021. Da minha parte, André, um grande abraço. Foi um grande gosto estar contigo outra vez. Um abraço também para todos aqueles que estiveram desse lado. O final vai ser mesmo com o Milton e com o André. Grande abraço, André. Grande abraço, Luís. Obrigado. Olha, eu termino aqui, André. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque o Filipinho, seu grande amigo Filipinho, ele manda dizer o seguinte: como vai ser sua reação quando o filho dele começar a namorar com a Matilde, sua filha? Olha, é a pergunta que dói, né? Porque você sabe, você tem uma filha, cuida dela. Ele sabe que não, ele sabe que não, ele sabe que não. Ele gosta de vir com essas coisinhas, mas sabe que aqui não vai ter muita hipótese. Ele já sabe. Não vai ter moleza. Agora, só para terminar mesmo. Eu não sei se é possível, se é viável, mas a Beatriz está aí do seu lado, não está? A Beatriz está ali, sim. Tá? Ela pode aparecer um pouquinho? Queres vir aqui? Pode ser? Pode, não. Pode. Sim. Deixa ela vir aí para gente ver a mãe da Matilde como está. Se está bem. Alô? Olá, Beatriz, como vai você? Tudo bem? Bom. Tudo certo? Olha, fica Olá, aí um pouquinho. boa noite. Boa noite, porque da minha parte eu quero terminar essa entrevista agradecendo ao Rochato pela palavra, pela conversa. Foi um prazer estar com você, ouvir as tuas histórias. E a gente fica muito feliz de te ver feliz como você está nesse momento. Tá de bem com a vida, não é? Vai ser o pai da Matilde, está aí com a Beatriz, se declarando em amor pela Beatriz, está com sucesso na vida profissional, um grande enfermeiro, um grande jogador. Amanhã, entrevista no Canal 11, pô, ninguém segura esse homem, né? O que a gente te deseja, Rochato e Beatriz, é realmente muita felicidade, como você mesmo falou aqui, futsal é secundário, mas vocês estão aí com uma filhinha para chegar, que vocês tenham muita felicidade na vida e, por consequência, tragam muitas felicidades a quem está aí ao redor de vocês. E eu deixo para vocês dois terminarem o programa mandando uma mensagem aí através dessa live para todos os portimonenses que estão assistindo, acompanhando. Como nós só ouvimos, viu, Beatriz, só apareceu um homem feio nesse programa, então está aqui a hora de aparecer uma bela senhora para deixar o seu recado final aí. É com vocês dois, podem terminar. Obrigada. Obrigado, amigo Milton. Obrigado, eu, por estas mensagens e por as pessoas que nos ouviram. E fica aqui um recado ao Filipinho para tirar isso da cabeça, porque não vai mesmo ter nenhuma hipótese. Quer dizer alguma coisa, amor? Queria agradecer a todos e à equipa do André, porque realmente é um grande esforço que ele faz, trabalhar e os turnos e os horários que faz, e ainda conseguir ir aos treinos da maneira que vai. Realmente para pouco em casa, este ano então quase que não parou, mas faz parte, porque é uma grande paixão dele e faz-lhe bem,
E eu, como estou ao lado dele, só tenho que apoiar, porque fico muito feliz também que ele esteja feliz e que as coisas estejam a correr bem. E principalmente que o Portimonense também continue a triunfar como tem feito. Ok? Tá bom, valeu. Um abraço. Abraço. Obrigada, tchau. Até mais.